A paz, igreja? A paz, igreja? Todo mundo na fé? Então tá bom demais. Eu quero dizer que para mim é um privilégio estar aqui hoje. Eu realmente, no final do ano passado, eu tive a oportunidade de caminhar com o Anderson e de ele caminhar comigo. Foi um tempo muito rico na minha vida. E ele foi a primeira pessoa a ler o primeiro esboço assim, do livro, quando eu estava com a coisa mais ou menos formada. E estar aqui com vocês hoje é um motivo de muita alegria. Quando o pastor Anderson falou para mim, olha, eu queria que logo depois que tu lançasse, assim, a gente tivesse a oportunidade de te levar isso para a igreja. Eu falei, então, eu quero que seja a primeira. Então eu lancei o livro na segunda-feira passada, e hoje é a primeira vez que eu vou até uma igreja com o livro, sendo que o propósito é levar a todos os lugares. O propósito não é de não levar a igreja. Vou a muitas igrejas, mas o propósito deste livro é que eu consiga também ir com ele a lugares onde normalmente o evangelho não entra, talvez porque alguém não assuma a coragem de tentar levar lá. E eu tenho pedido muito coragem para Deus, para levar a todos os lugares a palavra dele. Então eu queria te dizer que hoje é um motivo de alegria. E eu não sei como é que tu entrou nesse lugar, mas eu sei que nenhum de nós vai sair daqui da mesma forma que nós entramos. Eu profetizo em nome de Jesus que nós sairemos deste lugar transformados pelo amor de Jesus. Já estamos transformados a partir do momento que entramos aqui dentro. Porque antes de nós entrarmos aqui, Ele já estava aqui nos esperando. Então eu queria agradecer ao pastor Robson, às pastoras, pastor Anderson e principalmente a vocês nesta noite. Vamos falar um pouquinho? Então, tem um PowerPoint aqui, que daqui a pouquinho o pessoal vai colocar. Eu queria começar contando um pouquinho da minha história para vocês. Para quem não me conhecia ainda, os amigos me chamam de Fabinho Vargas. Talvez por causa da altura. Porque tu imagina o pastor Anderson dizer, olha, com vocês agora Fabião Vargas, aparece eu. Todo mundo ia rir muito, né? Mas na verdade eu tenho 3 nomes. Quando eu nasci, a minha mãe me deu o nome de Fabiano Vargas da Silva. Ela nunca me chamou de Fabiano. Então eu realmente não sei por que ela me deu esse nome. Sempre foi Fábio. E o Fábio depois, pela altura, pelo tamanho e tal, virou Fabinho. Então quando alguém me liga e me diz, é o seu Fabiano? Eu sei que é telemarketing. Não tem, é impossível. É impossível. Então o Fabiano, que depois virou Fábio e Fabinho, eu aprendi música com meu pai quando eu era criança. Meu pai é um músico amador e tal, e eu virei músico. E eu sempre falo, irmãos, que eu me tornei músico muito mais por necessidade do que por talento. Eu precisava ajudar na minha casa, e o que eu sabia era música. Então eu virei músico de churrascaria. Minha primeira experiência profissional foi aqui perto, na churrascaria tradicional aqui no Hamburgo. E lá era muito legal, porque eu matava 2 coelhos com um tiro só. Eu ganhava um dinheirinho e voltava jantado embora todo dia. Então era espetacular. Tinha dias que o dono da churrascaria deixava levar uma marmitinha para casa. Aí a coisa ficava espetacular, entendeu? Eu ainda levava uma marmitinha para o pai e para a mãe. E ali eu comecei a minha história de música. Depois disso, é óbvio que num baile, eu conheci a Silene, minha namorada, minha esposa. E aí, casei com a Silene. Casei com ela, mas continuei tendo aquela vida de músico da noite. Um cara que achava que dava aquele discurso que muitos homens dão, do tipo, minha mulher não pode reclamar de nada, porque eu não deixo faltar nada em casa. Só que hoje eu sei que eu deixava faltar para ela o que ela mais queria, um marido. Ela queria ter um marido. Ela queria ter alguém que conversasse com ela, que batesse um papo, que tomasse chimarrão. Mas eu achava aquilo bobagem. E aí a nossa vida foi um tempão assim. De vez em quando eu comprava a felicidade, eu ia lá e convidava ela para fazer uma viagem, comprava uma bolsa para ela, eu ia jantar fora. E assim a gente ia levando o nosso casamento, aí nasceu o Murilinho. Até que em 2007,
nós descobrimos que a Silene tinha uma doença incurável para a medicina, chamada esclerose múltipla, que é uma doença incurável para a medicina. Além disso, no mesmo período, eu passei a ter uma síndrome chamada síndrome do pânico, que eu infartava todo dia. Todo dia eu ia para o hospital, eu passava mal. Talvez nós tenhamos alguém hoje aqui que sofre de síndrome do pânico, porque é muito comum hoje. Só que eu escutei um dia que síndrome do pânico era uma doença terrível para quem sente, inacreditável para quem vê. Normalmente quem tem síndrome do pânico tem vergonha de dizer para alguém que está com pânico. Porque as pessoas riem, debocham. Ah, tu tem que tomar jeito. Isso é frescura. Não, isso é síndrome do pânico. Aí vocês imaginam numa casa onde a esposa tem esclerose múltipla, o marido tem síndrome do pânico e o filho tem 3 anos de idade. Chegou um tempo da nossa vida que a Silene foi morar na casa da minha sogra, para minha sogra cuidar dela. E levou nossos filhos junto, é claro, para ela cuidar dos dois. E eu fiquei na minha casa, sozinho, chorando todo dia. É muito engraçado, porque a gente costuma olhar a casa do vizinho, a casa do outro, por um prisma completamente equivocado. A gente vê de fora para dentro, então a gente vê que a casa está bonita, mas a gente não está lá dentro. A gente não consegue enxergar lá dentro. Então as pessoas olhavam para a minha vida e diziam, pô, esse cara é show. Esse cara está sempre na TV, esse cara tem música estourada no rádio, esse cara anda de carro importado, faz sucesso. Mal eles sabiam que eu chorava todo dia sozinho na minha casa. Que para entrar no palco, muitas vezes meus irmãos tinham que ir lá no ônibus me chamar, pedir para mim vir. No camarim, antes de entrar um programa de televisão, eu estava chorando no camarim. Mas as pessoas não sabiam disso. Mas eu sabia. Até que em 2009 eu conheci um pastor que ficou meu amigo, começou a ir no meu escritório, e ele ia lá no meu escritório e no final, antes de ir embora, ele dizia, posso orar contigo? E ele orava comigo. E ele foi 8 meses no meu escritório. Até que um dia ele chegou no meu escritório e perguntou para mim, e aí Fabinho, como é que estão as coisas? E eu disse para ele, tu quer saber mesmo? Está uma porcaria. Ele disse, como assim? Tu me falou que vai para os Estados Unidos daqui 15 dias? Que os teus negócios vão bem? Falei, pastor, é verdade. Eu vou para Las Vegas, o Tia Guri foi indicado ao Grammy Latino, um dos prêmios mais importantes da música no mundo. Meus negócios vão bem, mas tem uma parte da minha vida que o senhor não conhece que eu vou lhe contar hoje. A minha mulher está morrendo. Ela tem uma doença incurável para a medicina. E eu tenho síndrome do pânico, infarto todos os dias, choro todo dia e eu não aguento mais. E ele olhou para mim e falou, Jesus pode resolver isso. É claro que eu não acreditei. E ainda fiquei pensando, eu cheio de problema, e esse pastor veio me falar em Jesus. Irmãos, eu confesso que a minha vontade era de dar nele. Mas eu não tentei isso porque ele tem 1,98 e 120 quilos. Achei que seria uma certa temeridade, entendeu? Mas eu fiquei muito louco com aquilo. Mas fui para casa chorar um pouco aquele dia. Cheguei lá, minha esposa estava lá em casa, chorando também. E aí decidimos aceitar o convite daquele pastor e ir no culto. Essa foi uma quarta-feira do mês de novembro de 2009. E essa foi a noite que mudou a nossa vida para sempre. Porque nessa noite, eu e a minha esposa, Silene, aceitamos Jesus como nosso único e eterno Salvador. E ali começou uma grande revolução na nossa casa. 3 meses depois, eu cheguei no culto e tinha um pastor pregando lá. E ele contou que a mulher dele tinha sido curada de câncer. Eu ouvi aquilo, saí correndo, fui para minha casa, me tranquei no quarto e tive uma conversa com Jesus. Falei, Jesus, está só nós dois aqui. Aquele pastor lá contou que tu curou a mulher dele de câncer.
Lá na igreja também já me contaram que tu fez paralítico andar, que tu fez cego ver. Então eu preciso que tu cure a minha esposa. E mais, tu só não vai curar ela se tu quiser me sacanear. Porque quem pode e não faz, é porque quer sacanear o outro. Mas me disseram também, Jesus, que tu não sacaneia ninguém. Me disseram que tu não é que nem nós homens, que prometemos e não cumprimos, que empenhamos a nossa palavra e voltamos atrás. Me disseram que a tua palavra é única. Por isso, agora, eu quero te agradecer pela cura da minha esposa. Eu sei que ela está curada a partir de agora, que ela não tem mais nada. Me coloquei de joelhos e falei, Jesus, e a partir de hoje eu não mando mais em mim. A partir de hoje é tudo contigo. Eu só vou falar o que tu mandar eu falar, eu só vou andar por onde tu mandar eu andar, e eu nunca vou questionar as tuas ordens. Levantei dali do chão, depois de chorar muito, abri a porta do meu quarto e gritei para minha esposa, Pretinha, meu amor, parabéns, tu está curada. Irmãos, ela olhou para mim com uma cara tipo assim, meu marido está bêbado. Ela falou assim, quem te falou isso? Eu falei, Jesus. Ela falou, onde? Eu falei, ali no quarto agora. Ela olhou para mim do tipo assim, terminou de enlouquecer. O Jesus, o de Nazaré? Eu falei, é. Eu falei, mas não precisa acreditar. Fica tranquila. Só acredita que eu não enlouqueci, que eu estou bem, que eu estou feliz. E a gente vai comemorar. E aí comecei a pular dentro de casa, abraçar ela. Quando deu 15 dias, a Silene começou a ficar bem. E hoje ela está curada, para a honra e glória do Senhor. Curada, é para Ele. Murilo, fundo. Irmãos, a cura da Silene é um milagre lindo, eu sei disso. A minha cura é um milagre lindo, eu sei disso. Só que eu queria que tu soubesse nessa noite, que a cura da Silene e a minha cura, foi o que de menor Deus fez na nossa casa. Deus fez coisas infinitamente maiores que isso na nossa vida. Deus restaurou nosso casamento. Deus nos deu uma filha linda. Depois de os médicos dizer que a minha mulher ia morrer, que ela ia isso e aquilo, fez terça-feira 4 anos a nossa princesa Manu. Deus restaurou nosso casamento. Deus encheu a nossa casa com a paz que só Ele tem. Eu sempre digo que a gente chega na igreja pelo motivo errado, mas que Deus, por misericórdia, nos aceita igual. Porque todos nós vamos para a igreja, ou pelo menos 99,9%, porque nós estamos com um problema que nós não conseguimos solucionar. Nós não vamos em busca da salvação. Nós vamos em busca da solução. E depois de termos a solução, nós passamos a entender que Deus nos dá primeiro o que Ele tem de maior sobre a nossa vida. E depois Ele vai acrescentando. E Deus deu salvação para minha casa. Deus transformou meu casamento. E eu tinha combinado com Ele que eu só ia fazer o que Ele mandasse, do jeito que Ele quisesse. E aí eu comecei a andar, e evangelizar, e falar do amor de Cristo. No ano de 2017, eu fui a 134 igrejas, cuidando da minha empresa, dos meus negócios, mas não abrindo mão da coisa que me dá mais prazer na vida, que é falar do amor desse Jesus que transformou a minha casa. Aí o ano passado, Deus me deu uma outra direção. Deus falou, tu tem que escrever um livro agora. Juntar essas coisas que eu te falei e falar para as pessoas isso. Irmãos, talvez as coisas aconteceram muito rápido na minha vida nesses 10 anos, porque em momento nenhum eu duvidei de Deus. Porque em momento nenhum eu deixei para amanhã o que Ele mandava eu fazer hoje. Porque em momento nenhum eu tentei colocar o meu desejo acima dos projetos de Deus na minha vida. Eu passei a entender que haviam ciclos, e esses ciclos acabariam sempre que Deus quisesse que eles acabassem.
E me policiei muito para não usar aquela frase, Deus falou comigo. Sendo que muitas vezes, se Deus falou comigo, é o desejo que nós temos de que aquilo aconteça. Eu comecei a deixar Deus entrar no meu coração e me mostrar realmente para onde Ele queria me levar. Esse livro, Os 6 Passos para uma Vida Equilibrada, ele é o que Deus fez na minha vida. Não tem nada nesse livro aqui que eu não tenha vivido, ou que eu não esteja vivendo. E eu queria dividir com vocês nessa noite um pouquinho dessas histórias. Tem um probleminha lá? Ah, tá. Então eu quero, depois vem o PowerPoint, se deu problema, não tem problema. Vamos sem PowerPoint mesmo. É detalhe. São 6 passos e o primeiro desses passos é ter um propósito. Ter um propósito parece uma coisa tão simples, mas infelizmente não é. A primeira coisa que eu pergunto para as pessoas, eu perguntei para muita gente nesses 10 anos, é: por que tu acorda de manhã? Infelizmente, a maioria das pessoas não sabe por que acorda de manhã. Talvez alguém me diga, Fabinho, eu acordo para trabalhar. É muito pouco. A Bíblia diz ali, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Não se amoldem a este mundo. Nós estamos vivendo um tempo onde nós da igreja queremos ser parecidos com as pessoas do mundo. Quando, na verdade, nós temos que buscar em Deus o jeito de viver. Por que tu acorda de manhã? Eu demorei muito tempo para entender por que eu acordava de manhã. Até que eu descobri que eu acordo de manhã para impactar a vida das pessoas. E eu começo impactando a vida da minha casa. Impactar a vida da minha esposa, dos meus filhos. Quando eu sair daqui, eu tenho um compromisso inadiável. Eu vou brincar de shopping. Sabe o que é brincar de shopping? A minha pequena de 4 anos, ela enche a cama de coisinhas e eu sou o comprador da loja dela. Eu não troco esse programa por nada, porque ali eu estou impactando a vida dela e a minha. Eu achei durante muito tempo que propósito era objetivo, era meta, isso são outras coisas. Propósito é impactar a vida das pessoas. Propósito é fazer o que eu gosto, impactando a vida de alguém. Por exemplo, eu digo para minha namorada, esposa, várias vezes no dia, eu te amo. Quando a gente não era crente, eu dizia, Silene, tu me ama? Ela falava, claro que te ama, tu não sabe disso? Eu falava, não sei. Eu só sei o que eu ouço. Se tu não disser que me ama, eu não sei que tu me ama. Eu preciso ouvir isso. Como é que uma pessoa vai saber que tu te importa com ela se tu chega no escritório de manhã e não dá bom dia? Impactar a vida das pessoas. Este é o propósito da minha vida. E aqui, passo por gentileza, o número 2. Tem uma fórmula matemática que eu criei. Que é o seguinte, aquilo que eu gosto, mais o melhor das minhas habilidades,
versus minha dedicação menos meus erros de percurso é quem eu sou. Isso parece uma coisa tão óbvia, mas o problema é que nós não fizemos essa avaliação. Aquilo que eu gosto de jogar basquete. O melhor das minhas habilidades. Tu acha que eu tenho uma altura para jogar basquete? Não basta eu gostar de jogar basquete, tem que ter o melhor das minhas habilidades. Ah, Fabinho, eu quero ser astronauta. Pode ser. Mas qual a tua dedicação para isso? Tu está disposto a te dedicar para isso? Meus erros de percurso, é claro que a gente vai errar. Mas quanto menos a gente errar, mais a gente vai em frente. Vamos para o número 2? Amar. Assim permanecem agora estes 3: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O amor é maior que tudo. Hoje nós vivemos num mundo muito louco, o mundo dos direitos. Todo mundo tem direito, mas nem todo mundo tem dever. Todo mundo pode tudo. Na escola ensinam as crianças que eles podem tudo. E o dever? Todo mundo quer ter direito, todo mundo quer ter direito na igreja, todo mundo quer ter direito na empresa. Direito, 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 direito. E no amor também, todo mundo quer ser amado, mas não necessariamente quer pagar o preço de amar. E o amor tem um preço. E o preço do amor é pago por quem ama, não por quem é amado. O maior exemplo deles é Jesus. Ele nos amava tanto, e nos ama tanto, que ele pagou o maior de todos os preços. Ele deu a vida por nós. Esse é o amor. O amor é maior que a vida. Quer que eu prove? Quem ama a sua vida, gosta de viver, levanta a mão. Muito bem, pode baixar. Quem é que quer morrer agora? Levanta a mão. Não, né? Me contaram uma história que só me trouxe a convicção de que o que eu pensava realmente tinha razão, que o amor é maior que a vida. Me contaram uma história de um pai que descobriu que estava com câncer. E esse pai lutou desesperadamente pela sua vida. Fez tratamentos, fez quimioterapia, lutou e venceu o câncer. Venceu a morte. Aí no dia que ele foi fazer a última revisão, depois de 5 anos, o filho dele foi junto com ele. E o médico disse: olha, parabéns, o senhor está curado realmente. Não tem mais nada. E ele saiu dali e foi para uma sorveteria com o filho. Enquanto ele tomava um sorvete, a sorveteria foi assaltada. E o assaltante colocou a arma na cabeça do filho dele. E ele se levantou e colocou o corpo na frente do filho, a arma veio para o peito dele e ele disse: atire em mim, mas não no meu filho. Graças a Deus, o assaltante foi embora, levando o dinheiro. Porém, quando eu ouvi essa história, eu falei: esse homem lutou 5 anos pela vida. E agora ele estava disposto a entregar a vida dele, que ele lutou 5 anos, por amor ao seu filho. O amor é maior que a vida. A vida vale muito pouco perto do amor. E tem pessoas hoje falando nas mídias,
dando palestras, falando em individualidade, que nós precisamos ter o direito à nossa vida, do jeito que nós queremos, somos donos do nosso nariz. Legal. Para ele, para mim não. Para mim, o amor é muito maior que a vida. Outra coisa, vocês sabem quais são as pessoas mais difíceis de evangelizar no mundo? Os nossos parentes, que nós amamos tanto. A nossa vontade era pegar aquele parente que a gente ama, o pai, a mãe, o primo, o irmão, e enfiar uma Bíblia dentro da boca dele. Amarrar ele, trazer ele amarrado, botar bem quietinho na cadeira e dizer, fica aqui. Mas não é possível isso. Eu falo sempre, irmãos, que nós crentes somos o povo mais chato do mundo. Não tem ninguém no mundo mais chato que um crente. Porque nós passamos uma vida fazendo coisas erradas e um dia Jesus entra no nosso coração, transforma a nossa vida e agora nós queremos que as pessoas que a gente ama também vivam isso. Então nós somos um chato bonzinho, porque a gente quer ver as pessoas que nós amamos também vivendo tudo aquele sobrenatural de Deus que nós agora vivemos. Porém a gente faz isso como um elefante que entra dentro de um fusca. A gente faz porque a gente não se prepara para isso. Então a gente convida aquele irmão, a irmã, o tio, o primo, a gente convida para vir no culto. A gente fala, vamos lá no culto, domingo. Daí o cara diz, não, tá bom, eu vou ir, domingo eu vou. Aí quando chega domingo de manhã, ele diz, olha, morreu o meu cachorro, não vai dar para ir, mas no outro domingo eu vou. Aí no outro domingo tu já te anima, e aí tu liga para ele, aí tu manda mensagem, aí tu vai na casa dele, e ele diz para ti assim, não vai dar para ir. Não vai porque eu não gosto desse negócio de igreja, eu não gosto de pastor. E mais, eu tenho Deus no meu coração. Deus está dentro de mim. Eu não preciso de igreja, Deus está dentro de mim. Aí tu olha para ele e fala assim, eu não vou te convidar mais, tu não te ajuda? E ele olha para ti e diz, tu não mudou nada. Tu está até pior agora. Porque antes tu jogava, tu fumava, agora está aí nessa aí de santo, pastor. E aí deu a confusão. E o capeta está em volta olhando e dizendo, nessa casa eu não preciso ir mais. Aí eles se resolvem sozinhos. Aí deixa que eles brigam normalmente, na boa, assim, eu vou para outro lugar. Irmãos, nós não temos paciência. Sabe que eu tenho 2 irmãos. E os 2 irmãos, a gente desde criança junto, montamos o Tcheguri juntos. E quando eu me converti, eu sou de família espírita. Toda a minha família espírita, bisavô, avô, mãe, pai. E aí agora eu sou crente. Vocês imaginam. Quando a gente se converte, a primeira coisa que chama a gente é de pastor. Né? E aí, chegou o pastor. Ó, chegou a pastora. Eu sempre falava, ainda não. E aí os meus irmãos, eu amo eles, eu sou apaixonado por eles. Aí eu todo dia orava e oro, todo dia por eles, pela minha mãe. E eu sempre falava assim, sabe qual é a chance dos meus irmãos não aceitarem Jesus? É 0. É 0. Não tem chance nenhuma deles não aceitarem Jesus. Eu tinha razão. Porque há 3 anos atrás, o meu irmão mais novo, o Lê, que é o cantor do Tcheguri, aceitou Jesus. Se batizou há 2 anos atrás. E agora, em setembro do ano passado, o meu outro irmão, o Alex, que é o cantor do Tcheguri, também aceitou Jesus. Inclusive vai casar terça-feira agora. Morava com uma moça há 12 anos. E agora Deus mexeu a vida deles, a estrutura da vida deles. Estão lá felizes, eu acho que estão mais crentes que eu, inclusive. Está lindo.
Mas, irmãos, eu nunca preguei para nenhum deles. Agora, o que eu contei de história para eles, de testemunho, de gente que tinha se curado, tinha se convertido, eu contei umas 500 histórias, mas nunca preguei. Nunca abri a Bíblia na frente deles. Mas falei muito do amor de Jesus. Tem uma fórmula matemática também. Bota para nós, é a próxima fórmula matemática do amor. Olha aqui. Essa é a fórmula matemática do amor dos familiares. Quanto tempo levo para mudar? Eu levo. Mas quanto tempo o meu irmão, minha irmã, meu pai vão levar para ver a minha mudança? Depois, quanto tempo eles vão levar para admitir que eu mudei? Depois, quanto tempo vai levar para eles mudarem? E aí vai vir o resultado. Quer diminuir essa conta? Começa tu mudando. Porque se tu levar 5 anos para mudar, ele levar mais 5, outro depois levar mais 5, mas vai dar 20 anos isso. Então, se tu não quer mudar por ti, muda por quem tu ama. E aí, se tu mudar em 6 meses, já diminuiu a conta. Irmãos, as pessoas veem os nossos defeitos, mas também veem as nossas qualidades. Elas podem não falar, porque o defeito ela fala na hora. Agora, a qualidade ela leva 1 ano para falar. Mas, mesmo que leve 1 ano, ela já vai enxergar antes. Ela vai dizer, esse cara está mudando. É fogo de palha. Só daqui uns dias já passa, ele volta a ser aquele cara que ele era. Aí o tempo passa, continua vendo mudança, chega uma hora que ele diz, o cara mudou. E agora como é que eu faço para admitir que ele mudou? Ele começa uma luta interna para admitir que tu mudou. E aquelas pessoas que ele falou que tu era arrogante, o que ele faz com aquilo? Então tem que entender ele. Ele está num processo também de entender aquilo. Mas eu profetizo em nome de Jesus que tu não vai mais incomodar as pessoas que tu vai evangelizar. Que tu vai te conter e tu vai amar desesperadamente essa pessoa. E eu sei que cada um aqui já está pensando num. A gente está querendo montar estratégia. Eu vou levar ele lá no culto tal dia, que lá vai estar tal pastor. Para, não perde teu tempo. Não tenta ensinar o Espírito Santo de Deus a converter alguém. É bobagem. Ora. Aí tem outro problema, né? Crente não acredita em oração, né? Como assim, Fabinho? Não. A maioria dos crentes acredita na oração do pastor. Que o pastor vai orar e as coisas vão acontecer. Mas nós precisamos acreditar na nossa oração. Acreditar que nós vamos orar e Deus vai operar. E é por amor. Vamos adiante? Passo número 3. Escolhas. Olha que lindo. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Provérbios 21, 31. Na vida diariamente nós temos opções de escolha. E a primeira delas nós temos a opção de ter razão ou ser feliz. A grande maioria opta por ter razão, que não leva a lugar nenhum. Ter razão é uma bobagem. O que ter razão te traz de benefício? Nada. Agora a opção de ser feliz. Aí eu faço escolhas, eu escolho errado e quero ter um resultado certo. Não vai ter. O que tu escolher vai ser o teu resultado. Escolha de casamento. Nós temos jovens aqui. Eu já fui jovem um dia também. Faz muito tempo, mas eu já fui. Quando somos jovens, nos apaixonamos. E aí, namoramos. Casamos. Aí os jovens crentes, normalmente, ficam naquela de não orar, não se aconselhar,
e ir pelo coração. Não tem problema, é uma escolha. Porém, depois dá errado. E aí a pessoa diz: o inimigo botou esse homem na minha vida. Irmãos, o cara não faz os cálculos para comprar um carro novo. Depois não consegue pagar e diz: o devorador tomou o meu carro. Não, foi o banco. Porque fez escolhas erradas. Um dia eu escutei um pastor contando uma história, que ele estava num programa de rádio, e uma menina ligou para a rádio e falou: pastor, eu estou apaixonado por um rapaz, ele não é crente, eu posso namorar com ele? Posso casar com ele? Aí o pastor disse: claro que sim, pode. Ai, que coisa boa, pastor, minha mãe disse que não podia. Não, pode sim. Só antes eu vou te contar uma historinha. Um dia, o passarinho e o peixe se casaram. No dia da lua de mel veio o primeiro problema. Vamos passar a lua de mel em cima da árvore ou dentro do mar? É isso. A moça ali casa com um rapaz que gosta de tomar uma birita. Teu filho vai ser criado na igreja ou no boteco? Ah, mas depois eu converto ele. Acredita em Deus? Converte ele primeiro. Escolhas. Eu vou fazer a escolha. E depois, em cima da minha escolha, eu vou colher o resultado daquilo. Não estuda para passar num concurso público. E quando sai da prova diz: acho que não deu. Claro que não deu. Escolheu não estudar. É óbvio. Qual é a... Esperava algo diferente disso? Eu não. Tu vai ter o resultado de acordo com a tua escolha. Irmãos, eu não acredito, por exemplo, em motivação. Não acredito. Eu acho que motivação é uma coisa fugaz, é um negócio que vai embora, é pueril. Porque motivação acaba. Acaba. Eu acredito em qualificação. Eu estou qualificado para alguma coisa, lógico, vou estar mais atento. Imagina eu não fazer medicina e botar na cabeça, me motivar que eu vou operar uma pessoa. Eu vou matar ela. Eu posso estar muito motivado, mas eu não estou qualificado. Muitas vezes na igreja também nós estamos motivados, mas não estamos qualificados. E como é que eu me qualifico, Fabinho? Lendo a palavra, estudando, sendo discipulado. Isso é qualificação. Eu me qualifico e depois eu colho frutos desta qualificação. Um dia, eu vi um vídeo na internet, que era um desses gurus da atualidade aí, e o guru com os pupilos dele lá, né, fazendo, e daí o guru dizia assim: você pode, e o cara chorava, dizia: eu posso. E eu fiquei olhando aquilo e dizendo: cara, esse cara vai sair dali e vai cometer um crime, cara. Porque ele botou na cabeça que ele pode qualquer coisa. Mas ele está qualificado para essa qualquer coisa? Só que vai passar 30 dias, ele não vai conseguir, e ele vai entrar em depressão. Motivação para mim é qualificação. Eu escolho me qualificar. Se você escolheu estar aqui hoje, é porque você veio se qualificar, não comigo, mas com a palavra de Deus. Você veio aprender. Você veio hoje aqui para encontrar os irmãos, para estar nesse ambiente. Podia ter escolhido um ambiente, se num bar. Era um outro tipo de escolha, que ia ter outros resultados, não esse resultado que tu está levando daqui. Vai sair daqui com o coração cheio de paz. Vai sair daqui tranquilo, feliz. Está com a tua esposa, com os teus filhos. É uma escolha. Na vida, todos os dias, nós podemos escolher acordar de manhã e dar bom dia.
e podemos escolher não dar bom dia. Ter uma vida dura, tratar mal as pessoas. E nós vamos escolher o quê? Quem planta feijão, colhe feijão. Não, eu quero tratar todo mundo mal e quero ser tratado bem. É uma escolha equivocada. Faça boas escolhas. O próximo é estabelecer métodos. Olha que interessante isso aqui. Deu para ver. Eu vou ler aqui. Estabelecer métodos. Lá em Provérbios 21:5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Vou ler de novo. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Não sou eu que estou dizendo isso. Está lá em Provérbios 21:5. Está na Bíblia. Precisamos nos organizar, ter planejamento. Por isso, estabelecer métodos. Eu acho interessante uma frase, eu até coloquei uma frase, está no livro do físico alemão Albert Einstein, que diz: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Isso é insanidade. Eu faço sempre a mesma coisa e espero coisas diferentes. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que eu não sei quem disse, que fala: se eu andar sempre pelo caminho que os outros já andaram, eu chegarei somente onde os outros já chegaram. Eu preciso criar novos caminhos, descobrir novas oportunidades. Mas para isso, eu tenho que me organizar, saber onde eu quero chegar. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas não sabem onde querem chegar. E se tu não sabe onde quer chegar, sabe onde é que tu vai chegar? A lugar nenhum. Algo muito comum entre as pessoas também é confundirem comum com normal. Comum e normal são duas coisas completamente diferentes. Por exemplo, é comum os casais, depois de um belo casamento, se separarem? É comum? É comum, né? Mas não é normal. Não é normal. Normal é as pessoas casarem e ficarem o resto da vida casados. É comum um filho xingar o pai? Hoje em dia é comum. Mas não é normal. O normal é os filhos respeitarem os pais. É comum o marido tratar mal a esposa hoje? É comum, mas não é normal. O normal seria o marido respeitar a esposa. E nós estamos confundindo o que é comum com o normal. E muitas vezes nós crentes, irmãos, nós caímos num erro terrível. Nós começamos a ver as coisas no mundo e começamos a achar aquilo normal. E caímos no mesmo erro. E ainda respondemos: é assim. É assim. E não é assim. É diferente. Então, comum e normal. Depois, o número 5, o quinto passo, é finanças. Olha só o que está escrito em Lucas 14:28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se o dinheiro é suficiente para completá-la? Está lá. Tomei um susto. Lucas 14:28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Se o Lucas estivesse aqui com a gente, ele mesmo responderia: ninguém está fazendo isso. Isso é o óbvio. Eu preciso calcular, eu preciso saber se eu tenho dinheiro. A organização financeira de uma família, ela vai evitar uma série de problemas. E está aqui um que vai falar disso. Eu e minha senhora. Eu tinha muitos problemas com a minha senhora, como a maioria dos homens tem, porque eu ia no shopping com ela, e a gente estava caminhando, passeando no shopping, e de repente ela dizia: meu Deus, está na promoção.
Aí eu me fazia de maluco, não ouvi. Seguia caminhando. E ela falava mais alto. Ei, não ouviu o que eu falei? Está na promoção. Eu digo, e aí? Ela, como assim? Aí, se está na promoção, eu tenho o quê? Comprar. E não é a minha mulher. São todas. Ou quase todas. Uma irmã fez assim, ó. A senhora está liberada. Se tiver mais uma ou duas, ele libera também. É no máximo que eu acho que vai dar. Irmãos, e eu entrava em desespero com aquilo, porque eu digo, mas não tem que comprar. Aí, depois de convertido, eu digo, agora eu vou aprender esse negócio. E aí Deus me deu uma grande estratégia, que inclusive está no livro, ali a planilha, a primeira planilha que Deus me deu. Eu fiz uma planilha e montei uma empresa na minha casa. Essa empresa, ela tem rubricas, elas têm ali, alimentação pode gastar X, extras, jantares fora, mais Y, tem tanto para combustível e tal. E aí eu sentei com a Silene e falei, quanto tu precisa de roupa por ano? Ela falou, como assim por ano? Sim, por ano. Pai, eu não sei, eu nunca me fiz essa pergunta. Eu falei, então vamos nos fazer. E aí fomos lá e fomos calculando e não sei quanto e tal, até que nós chegamos num número. Eu falei, agora nós dividimos esse número por 12. Vai ter esse número aqui por mês. E eu fico com a metade da tua metade. Então, agora a Silene tinha direito a gastar X com roupas, e eu e o Murilo junto também de gastar X. Era somando o que eu e o Murilo podia gastar, dava o que a Silene podia gastar. Não tem problema, para mim está ótimo. Aí ela, tá, mas só um pouquinho. Mas eu posso comprar no cartão assim 3 vezes e usar 3 meses na frente. Pode, mas vai dar problema. Não, não vai dar. No segundo mês ela, acabou meu dinheiro. Aí eu deixava ela usar do meu e ainda ganhava pontos em casa. Entendeu? Agora não era mais pão duro, agora eu era um cara coração aberto, entendeu? Que agora, não, usa do meu. E aí a gente estava passeando no shopping e ela dizia, promoção, o que tu acha? Eu falei, eu não acho nada. Se tu tem dinheiro para comprar, fique à vontade. Mas agora ela não queria gastar o dinheirinho dela. E ali a gente começou a resolver uma série de questões práticas da nossa casa. E dali em diante, nós passamos a não ter mais problemas financeiros. Porque a gente se organizou financeiramente. Irmãos, trabalhar só para ganhar dinheiro é muito pouco. Tem outras formas mais rápidas de ganhar dinheiro do que trabalhar. Por exemplo, assaltar um banco. O pessoal ficou, pô, não acredito que esse cara veio aqui dizer isso. Vai ganhar dinheiro, pode levar um tiro, entendeu? Irmãos, porque quem quer ganhar dinheiro pode fazer até coisas erradas. Não é o nosso caso. Nós queremos ter uma vida confortável. Ganhar dinheiro é muito pouco. Ganhar dinheiro não serve para nada. Dinheiro não tem serventia, ele não tem valia, se tu não tem um propósito para aquele dinheiro. É melhor ficar em casa, então, ganhar um salário mínimo, ali talvez um Bolsa Família e tal, fica ali, come, dorme e tal. Se tu não tiver um propósito. Eu conheço pessoas que são milionárias e são infelizes. Têm uma vida triste. E ganham muito dinheiro. Não basta ganhar dinheiro. Mas, por outro lado, nós crentes também temos uma visão de, não, eu não preciso de dinheiro, porque para mim está bom assim, eu tendo meu prato de comida, eu tendo uma casinha para morar, eu sou um cara que eu sou uma pessoa do bem, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero... Ok. Eu pensei durante muito tempo assim. Até que um dia Deus falou no meu ouvido,
E Deus falou no meu ouvido uma palavra que mexeu muito comigo. Deus falou para mim: tu é egoísta. Eu falei: como egoísta? Eu estou dizendo que se eu tiver um prato de comida e uma cabana para dormir, eu estou feliz? Como eu sou egoísta? E aí Deus falou para mim: e da viúva pobre quem cuida? Se todos pensarem igual a ti, quem vai cuidar da viúva pobre? Quem vai cuidar do órfão? Então, eu descobri que eu precisava ter uma vida financeira mais ativa, para que eu pudesse abençoar mais a vida de outras pessoas. Que eu pudesse ajudar. Eu tinha tanta vontade de ajudar. E mais, se eu não preciso de ajuda, é um a menos que precisa de ajuda. Agora, se além de não precisar de ajuda, eu puder abençoar a vida das pessoas, e aí eu digo: então eu preciso ter uma vida financeira mais ativa. E aí eu fui buscar essa vida financeira mais ativa. E hoje eu posso ajudar trabalhos sociais, eu posso contribuir mais na igreja onde eu congrego, eu posso abençoar mais a vida das pessoas. Eu sei que alguém está doente, está precisando de medicamentos, eu posso lá comprar aqueles remédios, posso dar para a pessoa. Porque agora eu me organizei de uma forma trabalhando, porque eu, Fabinho, não preciso de muito para viver. Eu sou um cara de uma família muito pobre, muito humilde, que me criei comendo arroz, feijão e uma vez por semana carne. Mas eu preciso ajudar a construir os sonhos da minha esposa, os sonhos dos meus filhos. Eu preciso abençoar pessoas que com as suas pernas não conseguem mais. A pessoa está enferma. Quero contar rapidamente um testemunho. Eu poderia contar 1 milhão de testemunhos, mas esse é um dos que mais mexeu comigo. Eu fui ministrar numa cidade aqui no interior chamada São Luís Gonzaga. E eu cheguei nessa cidade, tinha um querido amigo lá, que é o evangelista Luciano Panegali, e eu fui na casa dele, conversar com ele, bater um papo, tomar um café com ele. E ele tem um filho, que é meu amigo hoje, tem 15 anos, o JP, e o JP, ele é um gênio, ele é um gênio. O JP, ele tem uma síndrome que transformou ele num gênio. E o JP gosta muito de ler. E aí eu tomando café, e o JP começou a falar comigo sobre cartão de crédito. E ele começou a me explicar tudo sobre cartão de crédito e bolsa de valores. Tudo. Pontuação, qual era o melhor cartão, tudo. E Deus falou para mim: tu precisa ajudar esse menino. E aí eu assumi um compromisso com ele. Eu falei: JP, a partir de agora, tu não compra mais livro. Todos os livros que tu quiser ler, tu me manda uma mensagem com o nome do livro, eu compro e te envio. E falei para ele mais: quando tu for ministro da economia, quando tu for o presidente da Bolsa de Valores, porque ele vai ser isso. Eu sei que está gravando, é legal que vai ficar gravado. Quando ele for isso, eu falei: quando tu for isso, eu só quero uma coisa, eu quero o privilégio de estar ali na frente aplaudindo, porque tu vai ser isso. E nunca aceite que tu não pode ser. E agora eu sempre compro os livros e mando para ele. E isso me estimula, saber que eu posso comprar os livros e mandar para ele. Então, eu te aconselho a deixar de ser egoísta e entender que tu precisa ter uma vida financeira muito ativa para que tu possa abençoar a vida de pessoas. E o último passo dessa vida equilibrada, ter boa reputação. E essa aqui, inclusive, foi o meu amigo, pastor Anderson, que me sugeriu esse versículo, que diz: a boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Provérbios 22:1. Ah, Fabinho, mas eu não me importo com o que pensam em mim. Continua pensando assim, que tu vai te dar muito mal. A gente precisa se preocupar sim. Tem que se preocupar com o que a tua esposa pensa de ti, com o que o teu filho pensa de ti, com o que o teu patrão pensa de ti, porque se ele não gostar, tu pode ser demitido.
Ah, Fabinho, mas meu patrão é muito chato, mas paga teu salário. E aí, se tu não estiver satisfeito, tu pode pedir demissão. Ah, mas de como é que eu vou me sustentar? Então pensa antes de chamar o teu chefe de chato. Escolhas, lá atrás, lembra? O problema é que nós reclamamos e não contribuímos. Então, a boa reputação, suas ações vão formando uma teoria a teu respeito. Eu tenho um amigo meu, eu falo no livro, eu tenho um querido amigo, e ele é uma figura, ele é um cara que nasceu numa família muito abastada, e o apelido dele nas internas nossas lá é aristocrata. Porque ele não é um cara que nem o Fabinho, tal, que se criou na vila ali, então ele é um cara que se criou jogando tênis, entendeu? Então para ele é muito difícil, café da manhã no hotel em São Paulo, a gente num baita de um hotel, todo mundo tomando um cafezinho ali, ele chama o garçom e diz, tu pode trazer um café filtrado para mim com leite? Porque para ele aquilo é normal. E aí o apelido dele virou aristocrata. É uma brincadeira. Mas tem muitos apelidos que as pessoas não sabem que tem, que as pessoas colocam nelas, porque é o resultado do que ela representa. E de repente, tu não sabe o que as pessoas pensam de ti. Eu fiz um trabalho com um coach maravilhoso que eu conheci aí, um cara espetacular. E ele usou uma ferramenta comigo lá que me ajudou muito no livro. Ele mandou eu colocar lá o que eu achava, quais os valores que eu tinha. E eu botei lá os valores, 6 valores, na ordem. Os meus valores. E ele falou, agora depois tu pega isso e mostra para tua esposa, para o teu filho e tal, para ver, né, se bate. Era completamente diferente. Aquele ali é o que eu achava que eu era. O verdadeiro erro era aquele que eles achavam que eu era. Menos mal que o que eles achavam que eu era mais legal do que eu achava que eu era. Mas, irmãos, o que os teus filhos pensam de ti vai impactar muito no que eles vão ser no futuro. Eu sei qual é a relação que o Murilo vai ter com a esposa dele. Porque é a relação que eu tenho com a Silene. Então, a reputação é fundamental. Para encerrar, eu quero te colocar esse versículo aqui, que é o versículo que encerra o meu livro. E ele diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que tudo que o Pai lhes conceda, o que pedirem em meu nome. Esse versículo, um dia eu estava numa rádio e eu recebi uma ligação, e a pessoa que eu não sei quem é, estava do outro lado, mandou ler esse versículo. E nesse dia eu descobri que não fui eu que escolhi Jesus, que não foi tu que escolheu Jesus, que foi Ele que nos escolheu, para que a gente dê fruto, e que esse fruto permaneça, a fim de que tudo quanto a gente peça a Deus, em nome de Jesus, nos seja concedido. Eu espero profundamente que de alguma forma, nessa noite, eu possa ter impactado a vida de alguém aqui hoje. Com certeza, não impactei a vida de todos, mas que alguém saia daqui hoje, com a certeza de que se buscar um equilíbrio, pode sair desse problema que tu está vivendo hoje.